Meus amigos, amados, queridos e ediletos ouvintes, hoje, em nome de Jesus Cristo, através da força majoritária do Espírito de Deus, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 27 somente, que diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que dele se achava em toda a Escritura. Meus queridos e amados irmãos, para me introduzir essa palavra que ora acabamos de ler, eu tenho que trazer alguns panos de fundo concernente ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele tipificava a sombra das coisas que futuramente aconteceria no Novo Testamento. O Velho Testamento ele é traçado por 39 livros, inspirado por Deus, que fala diretamente sobre a bendita pessoa de Cristo. E no Velho Testamento nós temos profetas, que as profecias iam acontecendo em prol das pessoas, e os escribas, os escritores da palavra de Deus iam registrando os acontecimentos verídicos que ia sendo desempenhado ao decorrer da história da Torá antiga, que é chamada também de história hebraica ou canon. Canon significa livro, o livro da lei. Então nós temos profetas maiores e profetas menores na Bíblia, que nós precisamos saber qual foi o desenrolar do desempenhado papel em que Jesus citou aqui, em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 27. No estudo da Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós encontramos interessantes classificações de duas categorias de profetas, que são profetas maiores, que são 4 profetas, quatro profetas que escreveu 5 livros. Mas como assim? Foi Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel. Mas era 4 profetas, como é que eles escreveram 5? Porque Jeremias escreveu 2. Jeremias ele escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentação. Então, eles eram profetas maiores, não porque eles eram mais grandes do que os que profetizaram, que eram profetas menores. As profecias têm a mesma categoria de significado, Todas as profecias faladas, era falada acerca de Cristo Jesus. Era representando Jesus Cristo se manifestando para desfazer um opróbrio que havia alojado na alma do ser humano. E profetas menores não porque eles eram menores em questão de estudo, em questão de profetizar, em questão de oportunidade, não. É porque o profeta Isaías, o livro dele tem 66 capítulos. Os estudiosos consideram Isaías como se fosse uma mini Bíblia. Nós temos o profeta Jeremias, que teve um longo período de profecia. Nós temos o profeta Ezequiel,
que profetizou um percurso muito grande de profecia. E nós temos também o Daniel, que profetizou dentro da Babilônia, no período que o povo de Israel encontrou exilado, né? E essas duas classes de profeta, eles surgiu historicamente na igreja, que anunciava os seus feitos e as suas utilidades. Meus irmãos, durante o tempo de Agostinho de Hipona e também de Jerônimo, houve uma distinção entre esses grupos que está relacionado à importância ou à autoridade das suas mensagens, mas sim a extensão do livro, né? O percurso da profecia, a longevidade de profecia. E o estudo completo sobre este assunto, nós vamos aprender sobre a diferença entre os profetas maiores e os profetas menores na Bíblia. E nós vamos explorar diversas mensagens proféticas que não é para a minha honra nem para o meu conhecimento, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus. O conceito dos profetas maiores e menores, meus irmãos, o canon judaico que eu ora disse atrás, poucos instantes atrás, a coleção oficial desses livros sagrados do Antigo Testamento, ele se dividia em 3 partes. Qual eram essas 3 partes? Lei, profeta, escritos. Essas leis, profetas e escrito, enquanto os 5 livros do Pentateuco, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles possuíam a mesma ordem em todo o canon traçado na dispensação dos livros proféticos, né? Só que os profetas anteriores, eles compreendem, né, que são Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, os 2 livros de Reis, 1º e 2º Reis. Os profetas posteriores incluem Isaías, Jeremias e os 12 profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sanfonia, Ageu. Eu falo Ageu direto. Eu ministrei uma palavra na igreja aí. Na hora que eu cheguei em casa, que eu fui escutar a pregação, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei Ageu o tempo todo, né? E eu pensei assim, o povo não deu muita atenção, não prestou atenção, porque senão estava todo mundo rindo. Ageu é perfume, né? Eu falei Ageu o tempo todo na pregação. Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E desses últimos 12 profetas menores, eles são considerados como um único livro dividido a brevidade dos seus textos, curto. A ordem desses profetas menores, segundo algumas interpretações, baseia-se na cronologia dos impérios que governaram na região, indo a Síria, Oséia e Naum, na Babilônia, Abacuque e Sanfonia, e por fim a Pérsia. Ageu e Malaquias e Lamentações e Daniel são classificados livros poéticos e históricos, porque a perspectiva
ela completa-se a terceira parte do cânon judaico. E nós vemos nessa versão, que é uma versão que no século XIX surgiu uma linguagem chamada Septuaginta. E essa Septuaginta, a sua organização, foi para a organização dos livros proféticos. Porque a Septuaginta, no século XIX, ela deu origem a uma tradução grega, né, da Bíblia hebraica, que apresentava uma ordem diferente para os livros proféticos. Ela iniciava com os 12, mas a sua sequência ligeiramente alterada: Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Em seguida vem os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, né? Esse Ezequiel e Daniel profetizaram em Suzã. Daniel, ele inclui um acréscimo apócrifo, né? Ele tem uma oração de Azarias e tem também uma história sobre Bel e o dragão. Só que essa história, ela não foram canonizadas na Bíblia que nós carregamos, porque os estudiosos não se achou necessário incluir um livro que não tinha uma inspiração divina. E vale ressaltar que, embora essas divisões são para fins de organização, todas as coleções dos profetas têm a mesma autoridade, consideradas e também inspiradas pelas Escrituras Sagradas. Além disso, meus irmãos, cada profeta, independentemente da sua classificação, desempenhou um papel crucial de transmissão das mensagens divinas que chegavam ao coração da humanidade, trazendo a revelação do Messias, que futuramente iria se manifestar, como dito na leitura inicial em Lucas, capítulo 27, capítulo 24 e no versículo 27. Os desafios dessa interpretação dos livros proféticos, nós entendemos aqui e abordamos também os livros proféticos da Bíblia, que ele traz um importante conhecer que os críticos e os liberais geralmente mostram citismo em relação à ideia da predição do futuro, né? E eles buscam argumentos acadêmicos para justificar datas posteriores daquelas tradicionais que aceita a tradição, que era a tradição judaica segura, que era uma tradição cristã. Eles trazem aqui uma perspectiva de uma visão que visa e explica a profecia como um vaticínio, ou seja, um ex-ventur, ou seja, uma profecia escrita após o acontecimento baseado no evento histórico, que são momentos ocorridos na história de Israel. Só que, entretanto, nós analisamos as profecias, né? E nós conseguimos tirar uma conclusão que os capítulos anteriores
que foram destinados quando o povo vivia em Babilônia, em Tiro, em Sidom, em Israel, nós percebemos que aqui elimina qualquer impossibilidade de serem registrada a profecia escrita após o evento das informações detalhadas, que são presentes nessas profecias, que são concretizadas finalmente, que aponta para a autenticidade da inspiração divina das mensagens proféticas. Porque a maior parte dessas mensagens, elas não chegou igual chegou para nós. Nós temos a mensagem do acontecimento na história hebraica, que foi na época em que Israel traçou esse plano de velha aliança. Só que para nós ela chega escrita, para eles ela chegou como rotina. Eles vivenciaram isso aqui, E o período, meus irmãos, desse ministério, dessa composição das profecias, nós vamos estudar nos livros proféticos, que é encontrado um período do mistério dos profetas literais, na época em que eles compôs as suas escritas, eles eram chamados de oráculo. E além disso, cada livro dessa profecia, ele introduz origem de identidades proféticas dos profetas que reinaram e que atuaram e os assuntos que foram abordados ao público e ao alvo para quem era dirigido ou endereçado. Alguns profetas, como Isaías, como Jeremias, Oséias, Amós e Miqueias, eles forneceram informações que eram informações precisas, indicando até o dia e o mês de algumas profecias. Alguns, como Ezequiel, Ageu, Zacarias, são igualmente em formas específicas em suas informações. Só que, por outro lado, há um livro profético que omite tais detalhes, como Obadias, como Abacuque, enquanto Joel, Jonas e Naum apresenta dados parciais para datas que esses livros é necessário ocorrer, a evidência, que são evidências internas, ou flashes de narrativas que eram narrativas históricas, que era presente nos livros dos reis e que era presente também no livro das crônicas. No entanto, meus irmãos, nós precisamos lembrar que a interpretação dos fatos e do aspecto relevante nesse caso, ele é válido responder os pesquisadores que defendem a sua linha de pensamento. Por exemplo, aproximação das datas, segundo as informações, os análises, que são datadas. Lista de profetas maiores e menores, igual eu disse, os 5 livros, que é o Jeremias, o Isaías, o Ezequiel e o Jeremias e o Daniel. Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, que são os 4 profetas que escreveu os 5 livros. E os 12 profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para nós falar de cada um desses, nós temos que pegar um pedaço
introduzido de cada profeta, de cada fala. Por exemplo, vamos começar pelos profetas menor. Os primeiros profetas que profetizaram foram os profetas menores, que foi o Obadias, o Joel e o Jonas. O Obadias, ele é um livro que ele é breve, né? A sua mensagem ela tem apenas 21 versículos e ela é dirigida aos edomitas, que era descendente de Esaú, irmão de Jacó, que eles se aliaram com as nações inimigas de Judá, e as suas datas de composição é alvo de debate entre os estudiosos. Alguns defendem que foi escrito por volta de 845 a.C. e é relacionando a volta dos edomitas contra Jeorão, que era o rei de Judá. E outra fala é do Martinho Lutero, né, que ele sugere que foi uma data próxima a 585 a.C., né, que foi associado à queda de Jerusalém pelos caldeus. E a passagem sobre a lançar sorte sobre Jerusalém pode explicar um envolvimento dos edomitas, né, que era uma campanha de forasteiro contra Jeorão, né, que era uma discussão também que estendia uma expressão de cativo, né, um cativo desse exército que era dos filhos de Israel, que possivelmente que era relacionado à deportação para a Babilônia. Os edomitas, ele era parte de Israel, ou seja, família que se levantaram para tentar impedir com que Israel avançasse no seu projeto, né? Tentando parar o passo de Israel. Quando Joel ele entra na bancada de profeta para transferir a sua profecia, Joel ele não menciona explicitamente o período em que ele recebeu essa profecia, o oráculo divino. Alguns críticos liberais questionam duas datas tradicionais dessa composição, sugerindo a obra de Joel. Alguns falam que foi 350 a.C. Só que, entretanto, a sua ausência de menção específicas aos reis de Israel e aos reis de Judá é compreensível, né? Já que Joel ele era um profeta que morava nas terras de Judá. E os seus capítulos foi só o 2 e o 3, que são um assunto escatológico, né? Eles tratam com um apelo nacional para a nação jejuar e santificar. Não há menção de rei, porque Joel ele profetizou durante o auge da joiada, né, que era uma infância de Joás, né, e a idolatria não era o problema principal de Judá, porque naquela época a referência era aos gregos dos livros que possível era considerado achado de uma forma arqueológica, que era registrada a sua presença na região deste século, que era o século 8 antes de Cristo, né? E Joel ele trata mais de arrependimento, ele fala mais sobre as pessoas se colocarem em posição no prumo, porque Deus não estava satisfeito com o ato
que havia sido praticado por todos. Na sequência, Deus levanta Jonas. Jonas, meus irmãos, é um livro que ele é breve, ele tem uma narrativa que traz uma biografia ela é ambientada durante a frequência da profecia de Jonas, que foi endereçado para Nínive, quando uma grande cidade, né, entrou em um ato pecaminoso, né, da sua composição tradicional, e os estudiosos falam que a data dessa profecia foi em 752 a.C. E Jonas, ele era filho de um homem chamado Amitai, que era um profeta do reino do norte, durante o reinado de Jeroboão. Porque o Jeroboão tinha o Jeroboão I e tinha o Jeroboão II. Eu não creio que Jeroboão seja o nome, mas eu creio que seja um título arcaico desse Jeroboão. Embora a cidade de Gat-Hefer, que era a cidade onde Jonas morava, onde Jonas viveu, ela ficava localizada na Galileia, e o seu chamado profético, ele levou a Nínive para pregar, né, aos ouvidos desse povo assírio. Ali na cidade de Nínive alojavam muitas pessoas que eram pessoas sanguinolentas, sanguinárias da Síria. E Deus levantou o profeta Jonas para pregar para eles, oferecendo-lhe uma oportunidade de arrependimento para o acontecimento de uma grande misericórdia e livramento. A história de Jonas, ela traz uma experiência de um grande peixe, né, que são conhecidos e destacados na importância do arrependimento e da obediência e do desígnio de Deus. Meus irmãos, vou fechar parênteses aqui só um minuto para me fazer um comentário aqui sobre Jonas. Jonas, ele conheceu a Deus na sua fuga. Porque quando nós estamos em momentos contra a vontade de Deus, é que nós vemos o manifestar da sua ira. Quando Deus se manifesta a sua ira, quando Deus fecha a torneira, quando nós começamos a desfrutar somente do gotejar, aí é que nós despertamos de quem realmente Deus é na nossa vida. Muitas das vezes Deus permite você atalhar por lugares não permissíveis a Deus, somente para Deus manifestar a mão da correção, te demonstrando que Ele é Senhor e que Ele está a par da sua vida. Fechando parênteses. Quando o período áureo da profecia hebraica aconteceu, durante aproximadamente 60 anos, um grupo notável de profetas desempenhou um papel significativo na história de Israel, né, que era um período conhecido como quarteto do período áureo, que era a profecia hebraica. Elas são Oséias, Isaías, Amós e Miqueias. O Oséias, ele proclamou a palavra de Deus durante o reino de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Esses reis eram reis do reino norte, ou do reino sul, que era o reino de Judá. Além de Jeroboão, o filho de Joás, que era o rei de Israel, que já era reino norte, o seu ministério, ele abrangeu um período pelo menos de 60 anos, né, considerando a duração dos reinados mencionados no livro de Oséias, que é uma mensagem de advertência que foi endereçada
especificamente para também os edomitas, que era descendente de Esaú, né, que tomaram a iniquidade como opção próxima e se tornaram inimigo de Judá. Qual que era a iniquidade deles? Eles agruparam com a nação inimiga, eles formaram um complô contra o povo de Judá e lutou contra o povo de Judá. Agora imagina, meus irmãos, você, servo do Senhor, buscando dia após dia a se aperfeiçoar diante de Deus, saber que alguém da sua igreja, do seu ministério, assentou na roda dos escarnecedores para falar mal contra o seu ministério, contra a sua igreja, né? Enquanto é à noite, a pessoa está lá dando glória a Deus, dando um aleluia, servindo o Deus que você serve. E quando é no dia, ela está sentada na roda do escarnecedor, falando mal, né? Decretando condenação. Isso era o caso dos edomitas, né? Porque eles eram irmão de Esaú, era povo de Esaú. E Esaú era irmão de Jacó. Só que aí Deus levanta Isaías. Isaías, ele é um profeta que também atuou durante o reinado dos mesmos 4 reis de Judá, que é mencionado por Oséias. Embora essa duração específica do seu ministério em relação ao reinado de Uzias não pareça evidente que ele já estava ativo durante o ano da morte do rei Uzias, de acordo com a tradição rabínica, meus irmãos, Isaías ele foi martirizado por um rei cruel chamado Manassés, né? O que sugeriram um ministério de 60 anos e finalizou esse ministério sendo cerrado pelo meio. A tradição hebraica fala que esse rei Manassés cerrou Isaías pelo meio. E quando Isaías morre, levanta Deus então um profeta menor chamado Amós. Amós, originalmente, ele era uma cidade chamada Tecoa, que era uma região que ficava na Judéia. Ele foi enviado por Deus para profetizar nas terras de Samaria, no Reino do Norte. O seu ministério começa durante o reinado do rei Uzias, que era o rei de Judá, e do rei Jeroboão, que era o filho do rei Joás, que era o rei de Israel. A sua mensagem trazia duras críticas à opressão social e à idolatria, chamando o povo para o arrependimento. Você pode perceber que toda profecia percorre reprovando a ação do povo, no final decretando juízo e constatando arrependimento para o povo. E quando Amós encerra o seu ministério, Deus levanta um outro profeta menor chamado Miqueias. Miqueias, ele era contemporâneo também de Amós. Ele também profetizou no reino de Judá, durante os reinados dos 3 reis, que era o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. O seu ensinamento destacava a justiça de Deus e a importância da obediência. Miqueias, ele profetizou sobre o futuro exílio e sobre a restauração de Israel, apontando, meus irmãos, que a esperança em meio às dificuldades estava presente, né? E contemporâneos do contexto diferente, nós temos Isaías e Miqueias. Ambos foram profetas de Judá, que são contemporâneos, que compartilharam
algumas profecias escatológicas, indicando que uma conexão das suas mensagens. Isaías, ele era um profeta da corte e conselheiro da casa real de Jerusalém, enquanto Miqueias era um profeta do campo, né? Ele profetizava mais nas áreas rurais. E por outro lado, Oséias e Amós, eles exercem o ministério no Reino do Norte. O Reino do Norte era as 10 tribos que tinha fechado com Jeroboão, o segundo. Né? E esse reino ficava em Samaria, enfocando questões específicas na região. Cada uma desses profetas, cada uma dessas profecias que foi deixada por esses profetas, deixou um impacto significativo em sua época, né? Que contribuiu para o rico legal, né? E contribuiu também para o profético de Israel. E os profetas que ganhavam campo nas suas profecias, que era também Naum e Sanfonia. Naum, meus irmãos, ele foi um profeta, ele foi escrito por volta, ele foi escrito como um profeta, que ele não está como um escritor, está como um profeta, né, que ele apresenta como um ecosita, né, de ecos, embora a origem exata da sua datação é incerta, né? Nós não temos relatos precisos para trazer maiores informações acerca da datação desse livro. Diferente das tradições, ele sugere posições locais, né? Que era o nascimento com uma cidade chamada Ecos. Essa cidade de Ecos ficava na Síria, próximo a Nínive, que era uma aldeia que ficava na Galileia, chamado Elquesis. Alguns da cidade de Cafarnaum, a cidade que Jesus talvez tinha renomeado em suas memórias, alguns era alcançada por essas profecias. Outras possibilidades de Elcos, né, entre Jerusalém e Gaza, onde era a atual Beit Anjim. Dentre essas possibilidades de tradição, Nínive era a mais antiga, e muitos estudiosos sugerem que Naum ele pode ter nascido na Galileia, né, que posteriormente foi mudada para a Judéia. Quando ele nasce na Galileia, os seus pais mudam para a Judéia para cumprir o ministério profético do seu filho. E o livro de Naum, ele é uma série de oráculos, ou seja, de profecias proferidas contra Nínive, né, conforme o anunciado do apelo desse profeta. Ele anuncia no texto, no capítulo 1 e no versículo 1 de Naum, considerando que Nínive foi destruída em 612 a.C. Né? A profecia é contra a cidade e deve ter sido prenunciada antes dessa data. Naum, ele compara a grande cidade da Síria no Amon, e também conhecido como Tebas, no Egito. Naum ele faz uma previsão. Naum ele faz uma previsão de Nínive, que era mencionada, meus irmãos, uma cidade que sofreu um destino trágico por causa das suas maldades.
E com base nesses dados, né, que eram dados de atividades proféticas de Naum, Naum aceita como todos ocorridos 661 e 612 a.C., após a queda de Amon, antes da destruição de Nínive. Nesse texto a data é aproximadamente do início do seu ministério profético, por volta de 650. Ele profetizou a queda de Nínive, mas nas suas profecias, no meio dos seus relatos, tinha profecias indicativas introduzindo Cristo, introduzindo o Messias, que futuramente viria, e finaliza o ministério de Naum e começa um outro ministério de um profeta menor chamado Sanfonias. O livro de Sanfonia ele é identificado como profeta menor. É como alguém que recebeu uma divina revelação nos dias de Josias, que era filho de Amon, o rei de Judá. Josias ele reinou entre 640 até 609 a.C. Aproximadamente 31 anos durou o seu ministério. Conforme é relatado no livro de Reis e conforme é relatado também no livro de Crônicas, o ministério dele durou 31 anos. Embora as informações sejam vagas, os eventos descritos por Sanfonias parecem enquadrar o melhor período anterior da reforma religiosa de Josias, que ocorreu em 621 a.C. Quando ele se achou o livro da lei na casa do Senhor, né, que fala em 2 Reis, no capítulo 22 e no versículo 8, onde eu falei um pouco sobre isso. Antes disso, Josias já havia começado a realizar uma limpeza espiritual no país, né, removendo as idolatrias, jogando por terra os altares pagãos. E o livro de Sanfonias ele faz denúncia contra a idolatria em Judá e também em Jerusalém. E o livro de Sanfonia ele vem indicando que o mesmo após o início da reforma, essa prática ainda ela persistia. Em alguns lugares tinha sido removido, mas em algumas partes ainda tinha a adoração pagã. Então Deus usa Sanfonias para mencionar que estava havendo culto a Baal, né? O deus Moloque, que era um deus de sacrifício de criança, e era também o deus dos amonitas. E estava vendo também astrologia, referindo o sacerdote dessa prática, né? Que era queimarins, ou sacerdotes da idolatria. E o rei Josias já havia eliminado essa prática sacerdotais, né, que está registrado em 2 Reis 23, no verso 5, mostrando que a idolatria ainda estava presente em Jerusalém, quando Sanfonias profetizou. E com base nessa informação histórica, inicia o ministério de Sanfonia, estimando pouco antes de 632 a.C., no período marcado por uma luta contra a idolatria que persistia em Judá. E Judá era um povo que futuramente viria o Messias, né? E a profecia era bem dura. Mas só que a profecia dura do profeta Sanfonias porque o profeta morre e Deus levanta um outro. Agora esse outro profeta ele chega arrebentando tudo, né? Quem achou que Sanfonias estava pregando duro demais, eles teve que encarar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele é considerado um profeta do período babilônico,
Nesse período, vários profetas se destacaram trazendo mensagens divinas de destruição e de opróbrio, e também de prisões para os povos de Judá. Porque em 722, o rei Sargão II já tinha invadido o reino do norte, tinha despovado o povo de Israel, e o povo de Judá estava ciente que tudo isso aconteceu por causa da idolatria. E mesmo assim eles permaneciam idolatrando. Então Obadias não aceitou com a sua inspiração divina, ele foi contra, né? E o povo ficou revoltado com o reinado com o período que ele profetizou em Judá. Só que quando ele morre, Deus levanta outro que tinha quase a mesma capacidade, para mais, de repugnar o ato idólatra que estava acontecendo dentro da cidade. E Jeremias, ele inicia o seu ministério nos últimos anos do Império da Síria, né? Aproximadamente, quando o ministério de Sofonias estava chegando ao fim, ele afirma que recebeu uma palavra do Senhor nos dias do rei Josias, que era o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, que corresponde em 627 ou 626 a.C. Na época em que o rei Josias começou a reinar, em 640 a.C., o livro de Jeremias ele consistia em uma série de discussão proféticas em diferentes momentos da sua vida, porque era formado uma antologia de capítulos e também de dependências. Ele pregou, meus irmãos, esse sermão para o povo ao longo de 40 anos. Entre o ano 627 até 580, ele pregou essa mensagem, reprovando a atitude de Judá. E talvez essa foi uma data posterior. A tarefa de data era precisa a cada oráculo, né? Jeremias ele foi desafiando a cerca de 60% daquele povo, né? E ele pede para ser datado. A base de informação fornecida aqui no período desse percurso é que todos que enquadraram nesse período aceitou a mensagem de Jeremias, e ela foi canonizada também pela tradição. Os primeiros 20 capítulos do livro são atribuídos ao período do reinado de Josias. Embora algumas partes possam ter sido escritas durante o reinado de Joaquim, já no capítulo 7, no versículo 17, ele é associado ao período de Joaquim, que é uma parte do capítulo 9, do versículo 10, que são um período de reinado do seu filho Joaquim, né, que tomou o vassalo. E durante o reinado de Zedequias, são atribuídos vários capítulos trazendo ênfase de profecias que repugnavam de uma forma profunda a adoração pagã naquele tempo. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias ele escreveu o capítulo 40 e o 44 e o capítulo 50, do versículo 31 e 32, que menciona o 37º ano do cativo de Joaquim, né, que corresponde ao primeiro reinado de Evil-Merodach, que era o sucessor de Nabucodonosor, né, que equivale em 560. Né, e na hora que ele morre,
Aí vem Abacuque. Abacuque, ele chega num período em que Jeremias tinha deixado um legado de profecias, tirando o povo totalmente de cena, né? Porque eles viviam uma vida tranquila, mas longe da presença de Deus. Tudo que vinha de Deus incomodava eles. Isso no nosso meio hoje ainda existe, né? O profeta que prega a verdade, que fala as coisas que repugnam o pecado, muitas das vezes ele é taxado de charlatão, ele é taxado de sandarrão, de herético, né? As pessoas não querem ouvir, mas é assim mesmo, né? E Abacuque, ele começa um período, assim como outros livros proféticos que foram introduzidos no tempo da história. Abacuque, ele não fornece informação sobre o reinado ou sobre a época em que o livro começa, mas com uma declaração do peso desse profeta, alguns detalhes internos nos ajudam a localizar o evento deste tempo. Deus. Josias, meus irmãos, o Josias, ele era o rei de Judá. Ele faleceu em 609 e durante esse tempo que ele faleceu, houve uma batalha contra um faraó chamado Neco, que foi imergido. E nessa época, os babilônicos estavam ascendendo como uma potência política, né? Porque eles venceram a Síria era maior, então agora os babilônios ficou sendo o mais potencializado daquela época. Eles eram potentes politicamente falando e também militarmente falando. Eles controlavam todas as regiões que estavam transferidas ali pela Síria, né? A Babilônia, após a morte do rei Josias, o seu filho também, chamado Jaconias, ele assumiu o trono de Judá, e esse período ele coincidiu com uma ascensão do Império Babilônico sobre o reinado de Nabucodonosor e Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor. Esses dois, eles se unificaram forças, invadiram a cidade de Jerusalém, e a mensagem profética de Abacuque, ela é mencionada sobre a ascensão dos caldeus, que era uma nação amarga, que era apressada em marchar sobre a possessão dessa terra para possuir o território, e pertencia a essa referência que parece conectar no período histórico em que a Síria enfraqueceu após a destruição de Nínive, que foi em 612. Ela perdeu a sua capital como capital da Síria e teve o território conquistado pelos caldeus, né, que rapidamente se tornaram uma potência e dominaram toda aquela região. Portanto, com base nessa mensagem, Abacuque, sobre essa ascensão dos caldeus em 609 a.C., nós vemos aqui que a data do seu início, do seu ministério, né, Abacuque provavelmente ele profetizou durante um período desafiador, um período turbulento, em meio a grandes mudanças políticas, militares que havia na região. E o seu livro ofereceu uma visão profunda, que era contemplativa no caminho de Deus, né? E o sofrimento humano havia tornado valioso por causa da contribuição do arrependimento, da compreensão, da fé, da justiça divina. Então,
ele conseguiu promover uma profecia que chegou até o coração do povo. E era tudo que Deus precisava de um profeta, né, que profetizasse algo que chegasse no coração do povo. E no meio das profecias de Abacuque também foi inserido o Cristo Jesus, né? E por finalizar os dois profetas últimos, nós temos ali o Daniel e também o Ezequiel, que eram profetas babilônicos que duraram na época babilônica. E na Babilônia finaliza todas as profecias que foram profecias de reprovação. Porque ali era o fim, era o caos. É como se fosse hoje que nós estivéssemos profetizando para a pessoa se arrepender das suas práticas, porque no arrebatamento haverá uma separação e uma qualificação entre bem e mal, entre quem anda na luz e quem anda nas trevas, entre quem faz o bem e quem faz o mal, porque nem todos que estão dentro da igreja são cristãos. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não faz o que é necessário ser feito, né? E desse jeito era na época desses profetas. Eram pessoas que andavam junto, falavam a mesma língua, mas praticavam as obras que repugnavam a presença de Deus. E Deus teve que levantar profetas para falar contra o ministério de todos aqueles que praticavam iniquidade, né? E aí Jesus chega e fala na sua palavra, que nós lemos ali em Lucas capítulo 24, no versículo 26, ou seja, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, aplicaste deles e acharam todas as escrituras. E começando por Moisés e por todos os profetas, que explicou-lhes o que lhe acharam em todas as escrituras. Então eles foram levantados para explicar tudo que estava concernente à vontade de Deus, e a vontade de Deus já estava trazendo a sombra da salvação que viria no Novo Testamento, que seria o Cristo vivo, Jesus Cristo Nazareno, né? E essa palavra que, pela misericórdia de Deus, que foi aqui deixada, ela não descarta o Velho Testamento em nada, né? O Novo Testamento hoje é o mais notório para nós, que é uma nova aliança. Mas o Velho Testamento ele não pode ser tirado da nossa Bíblia. Ele faz parte da inspiração divina, né? Jesus estava falando, eu vim para cumprir a lei, né? Eu vim para cumprir a lei, eu não vim para abrogá-la, ou seja, para remover. Eu não vim remover a lei, eu vim cumprir. Ou seja, toda a escritura é válida para mim, para você, para nós. Nós temos que usar toda ela no nosso dia a dia rotineiro, né? Porque Jesus Cristo, ele estava no Velho Testamento e ele se cumpriu aqui no Novo Testamento. Essa é a palavra de Deus. Eu espero que aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor possa permanecer falando em cada coração, em nome